Beleza, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai estar falando em como se tornar um desenvolvedor, o processo do início até se tornar um desenvolvedor pleno, sênior e etc. Beleza? A gente vai estar falando de forma bem generalizada para qualquer linguagem, mas o foco é na OmniStack. Então, eu acho que para a gente começar esse vídeo, o primeiro passo que a gente precisa assumir são algumas coisas que não são nem relacionadas à tecnologia. Acho que são conceitos que todo mundo que quer se tornar um programador deveria saber e seguir. Acho que o primeiro conceito é a desconstrução dessa imagem de programador e hacker de Hollywood. Assim, o que eu quero dizer com isso? Muita gente tem a ideia de que um programador é uma pessoa que vai sentar na frente do computador e vai sair programando sem nunca consultar, toda a informação já está na cabeça dele. Muito similar ao que acontece nos filmes de Hollywood quando se trata de hacker. O cara senta na frente de um computador, sai digitando igual um maluco, o código vai aparecendo e ele hackeia o site da NASA. Esses processos eles não acontecem muito bem assim na vida real. Eu acho que grande parte do trabalho de um programador é ele conhecer as tecnologias, conhecer as possibilidades, estudar, entender como tudo funciona. E aí o trabalho dele vai ser quando for proposto um serviço ou um problema for apresentado para ele, ele vai usar do conhecimento dele para criar uma solução com base em todos esses dados, em toda essa informação que ele recolheu. Então o que ele vai fazer é construir basicamente um conjunto de bibliotecas e um conjunto de tecnologias que ele conhece e vai juntar elas para construir uma solução para aquele cliente ou para aquele problema em específico. Então essa ideia de sair programando igual um maluco na frente do computador sem nunca pesquisar nada, isso é um pouco uma enganação. Existe muita gente que programa sim sem pesquisar. Mas isso é muito mais devido ao tempo, à experiência que essa pessoa já tem programando, que ela já repetiu esse processo 7, 8, 9, 20 vezes, e aí ela já não tem mais a necessidade de consultar na documentação ou pesquisar no Google como se fazer, etc. Porque ela já fez isso muitas vezes, então acaba se tornando um processo repetitivo que ela consegue reproduzir. A mesma coisa em vídeos. Geralmente, para uma pessoa fazer um vídeo te ensinando a programar alguma coisa, ele estudou bastante, ele pesquisou bastante, ele se aprofundou naquela tarefa que ele está gravando para te ensinar. Porque, primeiro, para ele fazer um vídeo com uma qualidade bem legal, e segundo, para ele ter certeza de que ele não está falando nenhuma bobagem, nem está te ensinando a fazer nada de errado. Por isso que a gente não vê erros, por exemplo, ou quase não vê, em vídeos ensinando a fazer alguma coisa. Então, o primeiro passo é você desconstruir completamente essa imagem de programador de Hollywood da tua cabeça, beleza? O segundo passo, eu acho que é entender que quando você for começar a fazer esse processo, você está construindo uma profissão. Então, assim, eu acho que um dos grandes benefícios da área de tecnologia é que, na grande maioria das empresas, em pequenas e médias empresas principalmente, eles não te exigem muito nível acadêmico. Na grande maioria das vezes, se você tiver um bom GitHub, tiver um bom portfólio, um bom conhecimento, eles não vão te dar um peso tão grande por um diploma ou por algo do gênero. Eles vão julgar muito mais se você sabe realmente do que se você estudou por aquilo, quanto tempo você se formou e etc. Isso é muito devido, cara, ao avanço da tecnologia e etc. Muitas faculdades de programação hoje em dia têm um currículo totalmente atrasado. Então, a gente vai acabar estudando e se profissionalizando e se formando de fato na internet. Só que isso não quer dizer que a gente vai ver 2, 3 vídeos, vamos virar um programador e vamos começar a ganhar bem. Porque baseado em várias outras profissões, programador, ele é um programador bem sucedido, é claro, ele ganha relativamente bem comparado a outras profissões. Então não tem como você imaginar que se tornar um programador vai ser um processo super simples e super rápido. Você tem que imaginar que é como se você estivesse substituindo todo o tempo que você estaria fazendo uma faculdade ou acrescentando todo esse tempo na sua faculdade, na sua formação que você já tem, para você de fato estar preparado para o mercado de trabalho. Então vamos colocar aí 4 anos, 3 anos de preparação. Não é muito tempo. É um tempo até que curto para a vida de um programador, para ele ser um programador bem sucedido e um programador com conhecimento bom. Beleza? Então, assim, vamos ter paciência na hora de aprender. Se você olhar o código e não fizer noção nenhuma do que está acontecendo, é normal. É como se fosse uma nova linguagem. É como se você estivesse aprendendo árabe, sendo brasileiro. O que vai acabar acontecendo é que você vai ler, estudar e nunca vai conseguir entender muito bem o que você está lendo, até que vai chegar um ponto que vai virar a chave na tua cabeça e tal, e tu vai conseguir entender o que está acontecendo naquele código.
essa chave demora um pouco para virar, sabe? Para algumas pessoas, na verdade, né? Para outras, nem tanto. Existem, claro, todas as suas exceções. Mas essa chave sempre demora um pouquinho para virar na sua cabeça. Então, se ela demorar, não se preocupa. Um dia ela vai virar. Assim como se você estivesse aprendendo, como acabei de dar o exemplo, árabe. Você vai estar aprendendo, não vai estar entendendo absolutamente nada, a forma de escrita é completamente diferente, até que vai chegar um ponto que vai dar um estalo e você vai começar a entender tudinho e vai começar a escrever em árabe, ou no caso, em programação. Então, acho que depois que você construir esses conceitos, tiver focado no que você vai fazer com paciência, separar um horário do seu dia para você começar a estudar e para você começar a se dedicar a essa carreira que você está querendo para você, o próximo passo é o algoritmo. Para que serve o algoritmo? Vai ser o primeiro passo que a gente vai dar em direção a, de fato, a carreira de programação. Vai ser a primeira vez que a gente vai colocar a mão na massa. Por que o algoritmo? Primeiro, eu acho que assim, é fundamental que a gente entenda os porquês de aprender cada um dos tópicos que a gente vai estar falando aqui. Eu acho que é um pouco vago eu só sair falando o nome das tecnologias e o que tu tem que dar uma olhada no Google para você entender e não entender o porquê, senão você vai acabar se desanimando ou descredibilizando o que eu estou falando. Então, o porquê a gente tem que aprender algoritmo, certo? Primeiro isso. O primeiro porquê da gente aprender algoritmo é que quando a gente estiver trabalhando com uma solução, com uma tecnologia, com uma linguagem de programação, bem provavelmente a gente vai estar se esforçando muito mais nesse ponto em entender a sintaxe da linguagem, entender todos os métodos, funções, o que eles fazem, o que eu posso usar e começar a estar entendendo isso, do que a gente se focar em tentar ver se tem algum erro de lógica no nosso código, ou se tem alguma estrutura que a gente criou errado. Então, eles acabaram criando essa parte de algoritmo, que seria basicamente para a gente exercer a nossa lógica de programação, porque independente da linguagem, a gente sempre vai ter uma estrutura de lógica muito similar. Então o algoritmo é a parte onde a gente vai treinar e vai entender essa lógica de programação. Então você precisa entender laços de repetição, laços de condição, variáveis, esse tipo de coisa. É onde você vai entender, lendo algo mais similar ao português do que um código simplesmente escrito, e é onde você vai precisar começar a treinar se você já está aplicando uma lógica que funcione, certo? Então, depois que você passar por essa etapa e você entender isso tudo, e por favor, não pule essa etapa, ela é de extrema importância. Como eu disse, para quando você estiver programando, você não precisar se preocupar se sua lógica está correta ou não, porque se você fizer certinho a parte do algoritmo, vai estar. E também porque ela serve para qualquer outra linguagem, igual eu acabei de dizer. Então não pule essa parte. Quando você já estiver vendo o algoritmo, já estiver entendendo tudinho, quando você já estiver liso, afinado naquela parte de algoritmo, aí está na parte da gente passar para uma próxima etapa. Eu acho que a próxima etapa ainda assim tem que ser um pouco de conceituação. Pode parecer chato, mas eu acho que não é, porque são decisões que você vai tomar para sua carreira profissional. Então, no meu ponto de vista, a terceira etapa seria pesquisar bastante a respeito de qual segmento você quer ir. Se você quer ir para o front-end ou se você quer ir para o back-end. Por que fazer isso nessa etapa agora? A gente quer otimizar o nosso tempo, certo? A gente quer chegar nesse nosso objetivo da melhor maneira, mas é claro, da maneira mais rápida possível. A gente não quer deixar nada para trás, mas a gente quer que o quanto antes isso aconteça. Porque muita gente toma a decisão de virar um programador pela necessidade de ter um salário e levar uma vida melhor, etc. Então a pessoa não está estudando por curiosidade, ela está estudando porque de fato ela quer essa profissão para a vida dela, para ela poder ter a casa dela, a família dela, etc. Então, assim, o primeiro passo é você decidir o seu foco. Porque, como a gente já viu, tem um vídeo bem interessante da Rocket City falando sobre isso, que você deve se focar na área e não na tecnologia. Eu falei isso no meu vídeo anterior, que as tecnologias elas evoluem muito rápido. Se você for uma pessoa sem foco e você não tiver já na sua cabeça já predestinada essa ideia de se você vai fazer front-end ou back-end, você pode acabar se perdendo e aí estudando uma tecnologia, quando você for entrar para o mercado já tem outra tecnologia e você acabar se frustrando e largando mão disso. Então, assim, o ideal é já de começo, já do seu início, antes de você começar a programar, já se focar se você quer ser front-end ou back-end. E como que você vai fazer isso sem nunca ter programado? É muito simples. Eu acho que, primeiro de tudo, legal você pegar várias opiniões, porque a minha opinião, eu não sou o senhor da razão, eu não tenho uma opinião absoluta, mas depois de você pesquisar, fazer um apanhado na internet sobre o que cada profissão faz, e eu digo isso em relação a texto, artigo e argumentação,
não a código, não a tecnicamente o que cada um faz, eu posso dizer aqui um pequeno resumo da personalidade de cada um. É óbvio que não vai se aplicar a todos os casos, mas vai se aplicar a bastante deles, beleza? O primeiro seria o front-end. Cara, um cara que tem a personalidade de front-end é um cara que ele se importa muito com a aparência. É aquela pessoa que entra num site ou num sistema ou num aplicativo, ele já tá jogando layout. Ele tá reparando, ele percebe as micro interações do aplicativo, coisas que às vezes os outros tipos de usuário nem veem, mas ele já tá ali percebendo. Ele gosta de se perder muito tempo analisando a animação, se ela tá rolando de uma maneira fluida, se o aplicativo ele tá bem fluido, se ele te traz a atenção pro item certo e esse tipo de situação. Esse cara, geralmente, ele é front-end. É o tipo de pessoa que... não que ele não se importe com como a maneira funciona, tá? Isso é fundamental. O aplicativo tem que funcionar. Não adianta ele ser só bonito. Mas é o que agrada ele. E você precisa fazer o que te agrada, porque como vai ser uma longa caminhada, você precisa estar fazendo o que você gosta, beleza? Então esse foi um resumo básico de front-end. Um resumo básico de back-end seria uma pessoa que ele é de muito mais lógica. Ele gosta de desafios, gosta de pensar como resolver um problema de uma maneira rápida e objetiva, o que ele pode fazer para o código dele ficar mais rápido e esse tipo de coisa. E na grande maioria das vezes, um exemplo que eu vejo que back-end você pode se distinguir naturalmente você tem uma div, um elemento na sua página, etc. Você gosta de perder o tempo que for preciso para ele ficar no pixel exato. Se você gosta, você é front-end. Se você odeia, você é back-end. Então, a partir daí, você já vai ter definido o teu foco, por onde você tem que seguir e o caminho que você vai trilhar, beleza? Quando a gente decidir isso, a gente já pode começar a pesquisar sobre o conjunto de tecnologias que a gente vai usar em cada uma desses segmentos. A gente pode começar a montar o nosso toolset, que seria uma base de conhecimento que a gente vai ter para desenvolvimento. A gente não tem como saber tudo que tem na internet, mas a gente precisa entender muito bem como que funciona a tecnologia que a gente vai trabalhar. Então, nessa série de vídeos que eu vou estar fazendo, eu acredito que ele vai ser de 3 a 4 vídeos, de 15 a 20 minutos, eu vou estar falando as tecnologias específicas para cada uma das áreas, front-end e back-end. Nesse vídeo a gente vai estar falando até aqui da parte de conceituação, e aí a gente vai estar focando todos os vídeos na OmniStack, beleza? A OmniStack seria Node.js, seria React e React Native. Mas todo esse conhecimento que eu vou estar passando aqui, todos esses conceitos, eles são aplicáveis a qualquer outra linguagem de programação. Eu acho que o último ponto que a gente precisa falar hoje é qual linguagem de programação escolher. Cara, isso ele é muito variado e sempre traz muita polêmica. Então, assim, dando meu ponto de vista e ignorando completamente o que qualquer outra pessoa poderia vir a debater sobre o tema, e falando sem medo, eu acredito que a linguagem vai depender nitidamente de qual segmento você quer ir, tá? Eu digo isso não por preferência e não por qualidade da linguagem de programação, mas sim sobre oportunidades no mercado. Porque quando a gente decide virar um programador, a gente quer isso para uma profissão. A gente não está selecionando qual é a linguagem mais completa ou qual é a linguagem que vai atender melhor, tá? Então, o que isso quer dizer? Que quando a gente quiser trabalhar com um Big Data, quando a gente quiser trabalhar com Machine Learning, quando a gente quiser trabalhar com coisas mais evolutivas, com códigos que tratem com uma grande quantidade de dados, a gente bem provavelmente vai estar falando de Python, a título de solicitação do mercado, beleza? Para esse tipo de tecnologia mais robusta, em relação a dados, vocês vão estar geralmente vendo solicitações de Python. Você nunca vai ver, exemplo, um anúncio no jornal, entre aspas, né? Pedindo um programador para trabalhar com Machine Learning em COBOL. Você nunca vai ver isso. Até em JavaScript a gente tem algumas coisas desse tipo, mas o Python ele resolve isso de uma maneira bem mais elegante. Então, as empresas tendem a pesquisar, a ir para esse segmento. Quando a gente estiver falando de aplicação, a gente vai estar falando de JavaScript. Python, ele resolve a aplicação, ele faz site, ele é uma linguagem que faz todos esses outros segmentos. Mas o JavaScript, ele tem uma stack muito completa e que tem um desenvolvimento muito rápido, com uma comunidade muito grande, então as empresas elas acabam optando por essa área. Novamente, não é que JavaScript seja melhor do que Python ou Python seja melhor do que JavaScript. É tudo questão de solicitação do mercado. Então, a gente acaba tendo que fluir junto com o mercado, porque no final de tudo, o que a gente quer é ter a nossa estabilidade financeira, beleza?
Então, dito isso, a gente fazendo um apanhado sobre todas as outras tecnologias, existem várias outras linguagens hoje em dia, como Java, C Sharp, C++, etc. Todas linguagens que existe uma grande variedade de programadores e todas linguagens que têm uma comunidade muito grande. Por que eu não falei delas nas soluções? Eu acho que todas essas tecnologias, tirando o C Sharp, que ele veio com uma biblioteca, pelo que eu tenho visto, muito bacana. Eu acho que é .core, eu não conheço muito bem o C Sharp. Eu já trabalhei muito tempo atrás, mas eu não conheço muito bem. Só que eu sei que eles fizeram um grande passo para tentar acompanhar todas essas novas tecnologias. Mas todas as outras linguagens, elas são linguagens que elas têm ou demandam muito para você desenvolver pouco, como é o caso de Java. Você precisa fazer muita coisa e ela te obriga a muita coisa. Que quando a gente estiver numa empresa, num ambiente de mercado, geralmente a gente vai estar querendo falar de eficiência e tempo. Então ela vai acabar tirando. Ah, Marcos, mas isso quer dizer que se eu for um programador Java eu não vou encontrar emprego? Não. Porque tem muita empresa que depois de um determinado ponto de crescimento, ela não quer arriscar todo o mercado dela para trocar as tecnologias que aquela empresa trabalha. Então, se ela teve um maior ponto de ascensão usando Java, ela vai continuar usando Java. Mesmo que hoje em dia existam várias outras soluções para aquilo. Um exemplo, uma agência que usa Java para desenvolver aplicativo. É, é totalmente comum ter e não tem nada de errado. O ponto de ascensão daquela empresa foi em Java. Todos os programadores, todo o background que eles têm de aplicação é em Java. Então, para uma empresa que tenha, vamos supor, de 40, 50, 60, até mais funcionários, eles não vão arriscar todo esse funcionamento, todo esse mapeamento de processo que eles já têm, para trocar para uma nova tecnologia que pode, não que seja incerta, mas que eles não têm experiência. Certo? Eles não vão deixar de produzir o que eles já fazem que está dando certo por outra. Isso pode parecer até um pouco errado, mas do ponto de vista de um empreendedor que não quer perder dinheiro, isso é muito certo, beleza? Então, assim, essas outras tecnologias, elas são todas muito boas e existem sempre uma grande variedade de vagas. Eu só estou falando sobre Python e JavaScript porque são as mais novas ascensões, grandes ascensões. Assim como a gente está vendo aí agora o Dart crescendo bastante, mas ainda não tem muita solicitação de mercado comparado ao React, React Native, Node.js, Python e etc. Show? Então, eu acho que esse é o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Já até deu uma escurecida. Eu vou ter que dar uma trabalhada nessa iluminação aqui do vídeo. Mas a gente vai parar aqui nesse ponto da escolha da linguagem. Se você quiser escolher outras linguagens sem ser JavaScript e Python, sinta-se à vontade, sem problema algum. Mas o funcionamento do JavaScript, ele é bem diferente do funcionamento de uma aplicação. A forma como ele trabalha com DOM, para ser mais específico, é bem diferente como uma forma de uma outra linguagem vai trabalhar. Então, a partir desse ponto, se você tiver em mente trabalhar com uma outra tecnologia para a criação de aplicação web, por exemplo, você tem que levar em consideração isso. A forma como eu vou estar explicando que o JavaScript funciona, ele reage ao DOM, digamos assim, e a forma como as linguagens tradicionais e as formas tradicionais reagem com o DOM. A gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos. A gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês gostem dessa série de vídeos para ajudar vocês a tomar as melhores decisões para vocês entrarem no mercado de trabalho. Se você gostou, já vai deixando aqui o seu comentário, me dá a tua opinião. Como eu disse no vídeo anterior, a minha opinião, eu posso estar tendo um ponto de vista muito errado. Então esses vídeos eles servem para o crescimento não só de vocês, mas o meu também. Então deixa aqui teu comentário, deixa aqui tua opinião e deixa também algumas solicitações se você estiver sentindo falta ou se você precisar de mais informações sobre algum ponto específico dessa sua jornada, deixa aqui que talvez eu inclua no meu próximo vídeo, quem sabe? Beleza? Meu nome é Marcos, vocês vão ficar aqui com mais um vídeo do Devlog, galera. Um abraço e bom dia, boa noite ou boa tarde para todos.